gente ouve muito falar sobre placebo, sobre nocebo, mas de fato, às vezes essas coisas estão acontecendo no dia a dia, às vezes positivamente, às vezes negativamente, e o profissional acaba não sabendo muito aonde isso está entrando, né? Eu queria assim, saber um pouco da sua experiência. Quais fatores você acredita assim, que são mais fundamentais? Vamos falar das duas coisas, vamos falar do que é bom e do que é ruim, tá? Quais fatores você acha que para o profissional que está trabalhando ali com o seu paciente, para que ele tenha uma boa relação terapeuta-paciente, tudo isso, quais fatores você acredita que são assim, mais importantes para que ele consiga ter uma boa relação? Assim, daí você pode me falar de algumas coisas que você acha que é muito positivo e algumas coisas que você acha que é muito negativo e que às vezes a gente faz sem perceber, tá? Às vezes, né, eu acho que muitas dessas frases, eu sempre fico pensando que um médico, um fisioterapeuta que falou uma frase dessa que você citou e que é verdadeira, olha, se você não operar agora, você vai parar de respirar, vai comprimir o seu pulmão, né? Assim, eu não acredito que a pessoa fale por mal. Talvez ela não entenda, ela fale só, assim, pela sua experiência, por algumas coisas, isso nem é verdade, mas eu não imagino que a pessoa possa falar isso por mal para uma criança, né? Eu não consigo imaginar isso, de fato. Não, mas a minha pergunta para você, assim, tem coisas que você acredita que são mais fundamentais? Por onde que o profissional poderia começar acertando amanhã, sexta-feira, amanhã, segunda-feira no consultório, a mudar um pouco o seu jeito de trabalhar aí para ter essa melhor relação? Rodrigo, eu acho que a gente tentar, às vezes, falar um pouquinho menos já é uma maneira da gente começar. Porque, normalmente, a gente fica com um nível de ansiedade um pouquinho maior, a gente quer passar as informações para o paciente e a gente começa a falar muito. E aí, nessa, a gente pode acabar soltando alguma frase que é normal. Eu falei algumas vezes isso, assim, não quero que ninguém se sinta que, nossa, sou péssimo fisioterapeuta. Não, gente, todo mundo faz isso. Porque a gente veio dessa escola, a gente aprendeu assim. Isso é muito novo, a gente viu ali no PubMed que isso realmente é novo. Então, a gente não tinha muita noção, e eu acho que esses colegas médicos, fisioterapeutas que falam isso, não têm noção do quanto aquilo é grave para o paciente e quanto aquilo gera, né? De maneira nenhuma eu acho que ele fala com essa intenção. Eu acho que a intenção muitas vezes é de assustar ou da pessoa correr um pouco para fazer a cirurgia, né? Então, o que eu acho que a gente tem que fazer primeiro é calma, respira, e a gente tentar falar um pouquinho menos. Isso é difícil. Eu queria muito que vocês tentassem fazer isso amanhã. E depois vocês contem pra gente como foi, porque não é fácil. Mas se a gente parar, respirar um pouquinho, você vai ver que o paciente vai falar. Interessante o dado que você falou, que o fisioterapeuta, o profissional de saúde, interrompe o paciente a cada 20 segundos. Ou seja, ele falou uma frase. Menos de 20, essa é a estatística, né? É o que os estudos mostram, menos de 20 segundos. Então é isso, quando a pessoa começa a falar, você já fala, não, já sei que você tem. Você tem escoliose, o tratamento é esse, mas você não acabou de escutar tudo. E aí, nessa escuta, ele vai falar das experiências prévias dele, vai falar um monte de coisa. Isso vai agregar muito ao nosso tratamento. Você sabe, você faz uma avaliação de 1h30, 2 horas. E eu já tive paciente de sentar na minha frente e ficar 45 minutos sem parar de falar. E aí o meu treino, muito, eu acho que, para quem está escutando aqui, acho que seria interessante a gente começar treinando isso. Começar a treinar, ouvir um pouquinho mais. E vai ser interessante, vai ser muito difícil, mas vai ser interessante porque a gente aprende, a gente fala um pouquinho menos e a nossa chance de falar alguma coisa ruim ou que possa gerar alguma coisa desagradável é menor. E aí, esse segundo ponto, eu acho que seria a gente tentar fazer, primeiramente, que o paciente tenha confiança na gente. E aí, para isso, ele entender que você entendeu o que ele tem. Então, por exemplo, uma estratégia que é interessante ele falou. No final, você pode fazer um resumo para ele. Entendi. Então, a sua escoliose começou, você percebeu quando você tinha 11 anos, você foi no médico, você faz um pequeno resumo mostrando que você escutou tudo que ele falou, né? Ele vai sentir, poxa, ela prestou atenção e ela entendeu. Muitas vezes, nesse momento, ele vai falar assim, não, mas teve mais um adendo. Aí ele vai lembrar de alguma coisa ou ele vai te corrigir em alguma coisa. E aí você se conecta mais com esse paciente. E aí, depois que você se conectou com ele, você vai começar a falar um pouquinho da sua proposta terapêutica.
mas nesse momento ele já vai estar com uma aliança maior com você. Então, eu acho que a gente tem um viés menor da gente falar alguma coisa indesejável e a gente já se conectou. Se a gente falar, de repente vai soar menos pior do que soaria no começo. Não é fácil fazer isso, mas eu acho que é uma estratégia interessante. Legal. Eu queria saber como que você acha que a gente poderia agir ali quando o paciente vem com uma carga de nocebo muito grande. Então, por exemplo, ele veio do médico com essa informação que... Vamos falar que a informação está errada, tá? Não vou nem julgar o mérito, mas vou falar assim, ele falou uma coisa que, olha, essa menina não vai comprimir o coração dela e morrer. Pelo amor de Deus. Imagina você ouvir o seu filho, ouvir isso. E assim, eu ouço todos os dias essas histórias. Olha, eu saí do consultório do médico chorando pela forma que ele falou. Às vezes até era verdade, às vezes não era verdade. Qual maneira que nós, profissionais da saúde, nós fisioterapeutas, podemos fazer para... Primeiro, olha só que linha tênue, né? Assim, a gente tem que ser ético para não credibilizar o médico e nem falar mal de outro profissional. Eu não falo mal de nenhum profissional. Por mais catastrófico que for a frase dele, eu tento fazer isso. Ninguém, você nunca vai me ver na internet, você nunca vai me ver no meu consultório falando disso, isso não é da minha pessoa mesmo. Mas como você tem alguma estratégia para falar de uma forma leve as informações? Queria ouvir um pouco de você, o que você faz nesses casos? Então, normalmente eu me coloco também como já tendo tido aquela fala, então eu falo, olha, por muitos anos eu falei também isso. Então, assim, era o que tinha na ciência na época. Mas aí eu falo, olha, mas o que a gente tem atualmente é isso, aquilo outro. Se alguns pacientes que a gente percebe que gostam de saber um pouco mais de ciência, ou aqueles pacientes que pesquisam muito no Google, alguma coisa assim, a gente pode, olha, posso te mandar um artigo, posso te mandar um vídeo, dependendo, né, do nível ali socioeconômico, cultural, educativo, né, do paciente, a gente pode usar algumas estratégias. Eu gosto muito de usar vídeo mostrando, falar, olha, mas não sou eu que estou falando isso não. Quem está falando aqui é esse pessoal aqui que estudou. Mas, primeiramente, eu me coloco muito na posição de já ter falado também aquilo que aquele profissional falou. Muito importante, Rodrigo, eu acho que é o seguinte, muitas vezes esses profissionais que as pessoas já passaram são profissionais que o paciente confia muito. Então, às vezes é algum membro da família, é um médico da família. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente chegar e falar assim, não, ele tá todo errado, né? Eu também sou que nem você, eu também não falo mal de nenhum colega, eu acho que a gente tem que ser ético, mas, por outro lado, a gente também tem que dar a informação correta para o paciente. Então, essa é a linha tênue, né? Da gente saber se expor ali. Então, se ele foi algum colega médico, fisioterapeuta que deu essas informações e é muito próximo dele, eu vou mais devagarinho ainda. E aí, o que eu costumo fazer também é fazer o paciente experienciar. Então, por exemplo, se é um paciente com escoliose, a gente pode mostrar para ele, a gente pode aumentar a escoliose dele e falar, olha só, tá vendo? Respira. Você está respirando quando você faz isso? Pois você não vai parar de respirar, não é assim que acontece. E para você chegar daqui até aqui, do jeito que eu te coloquei, isso não é de um dia para o outro. Então, você está vendo? Então, eu acho que experienciar é muito bom quando é possível, porque aí o paciente sente na pele dele. A gente pode pegar uma mãe, um pai e fazer, olha, tá vendo? Se você entortar assim, você não acontece isso não é assim numa hora que acontece. Isso é progressivo, são alguns casos, pouquíssimos casos. O que a ciência mostra agora é isso. Então, eu acho que a gente tem que ir devagar, tentar experienciar se possível, se colocar no lugar do colega que falou isso, falar que alguns anos atrás você também já pode ter falado isso, mas o que a ciência mostra hoje é um pouquinho diferente. E aí você traz o que a ciência mostra. E aí você pode mostrar um vídeo seu, um vídeo de um paciente, você pode pegar alguma coisa na internet, pegar artigo científico se ele gostar. Eu acho que normalmente, clinicamente, eu vou por aí. Legal. Você sabe que no meu curso, né, você assistiu esse, né, eu tento fazer uma analogia, eu tenho uma aula só de dor, né, voltada para a escoliose, porque me intriga muito a história da dor na escoliose, né, e isso aconteceu com a gente um pouco atrás na hérnia de disco,
porque mas na escoliose ela é mais intrigante ainda, porque ela é uma doença que na adolescência, até antigamente a gente ouvia essa frase, né? É uma doença que ela não sente dor, né? É uma doença totalmente silenciosa. E em muitos casos realmente é silencioso mesmo. O paciente não vê, quando vê, o pai, a mãe, numa fase da adolescência, vê que realmente tá ali mais com a curvatura severa, muitas vezes. E você falou bem, né? É uma fase que os pais não podem se culpar de maneira nenhuma de não ter visto, que é uma fase muito difícil de se ver, porque é adolescente, porque né, eu dou banho no meu filho ainda, tem 6 anos, às vezes, né, junto, assim, mas depois com 15, 16, você não dá mais. Então é uma fase, você vê menos seu filho sem roupa, talvez aí no Rio de Janeiro mais, aqui no interior de São Paulo menos, a gente vai menos à piscina, menos à praia. Então, isso é um ponto importante, mas é onde eu queria chegar. E aí, quando você pega os estudos mais lá na frente, você vê que que os adultos com escoliose eles sofrem mais de dor crônica do que os adultos que não têm escoliose. E aí isso é um pouco intrigante mesmo, né? Porque só ação mecânica faria isso? Mas por que não fez antes? Né? Então, será que todas essas informações, a gente não tem isso coletado ainda, não tem isso na ciência, mas será que todas essas informações negativas durante uma vida, todas as informações negativas que fizeram mudar o padrão de movimento, que fizeram diminuir o seu nível de atividade física, no estudo da Spine com 1.000 pessoas lá que eu mostro no curso, tá lá falando, né, que o comprometimento do nível de atividade física é metade. Eles fazem muito menos atividade física do que alguém sem escoliose. Então, será que nós, profissionais da saúde, por muito tempo, fomos fazendo essa carga? Isso é uma teoria totalmente minha, baseada no que eu li. Não existe essa linha, isso vai ser muito individual. Mas você acha que faz sentido a gente raciocinar que talvez nós, profissionais, ou como nós fazemos a condução desse adolescente com escoliose, ele pode vir a se tornar um doente crônico no futuro, muito por esses fatores, que o contrário é verdadeiro, o adolescente é um livro aberto, em branco, e a gente escreve como que ele vai ser lá no futuro? Com certeza, concordo plenamente com você, acho que faz total sentido. A gente observa essas crianças, elas, como eu falei, muitos, né, não fazem educação física na escola. E olha que a educação física na escola normalmente é uma coisa simples, é uma coisa, né, meia horinha ali de uma brincadeira, e eles não fazem. Então, o quanto tempo eles perderam de condicionamento, de controle neuromuscular. Eu acho que isso impacta muito, né? Eu acho que são pessoas, normalmente os adolescentes que eu atendo com escoliose são adolescentes que são mais fracos, a musculatura realmente é mais fraca, e não só da coluna, a gente observa braço mais fraco, a gente observa perna mais fraca, condicionamento cardiorrespiratório. Então acho que são crianças que acabam ficando menos expostas, porque os pais ficam com medo, com receio, achando que pode piorar. Então às vezes não deixou nem brincar de pique-pega, eles não brincaram muito também. Pode ser, sim, que por isso que eles se tornam adultos com um nível maior de dor, além de terem sofrido todas essas crenças em relação à escoliose. Então, hoje a gente está falando mais que, poxa, a pessoa que tem escoliose, ela pode fazer exercício, né? A gente está estimulando, mas isso é muito recente. Então, os adultos hoje que têm escoliose, eles sofreram com crenças muito grandes em relação a essa doença, e com certeza deixaram de fazer muito exercício e tiveram muito esse impacto, muito nocebo gerado ali. Então a gente observou, eu acho que é interessante, né, Rodrigo, falar sobre isso, que não é mimimi, as áreas do cérebro ativadas são diferentes, então gera realmente mais dor. Então imagina você ali 20 anos escutando, a sua coluna é torta, você não pode fazer exercício, você tem que tomar cuidado. Eu atendo muitos adolescentes e essa é uma fala do meu dia a dia com os pais. Falo, olha, Fabiana, ele senta muito mal. Fabiana, ele tá sempre assim. Eu falo, olha, tudo bem ele ficar assim. O problema é ficar o dia inteiro assim. Então, ficar o dia inteiro assim, realmente, não tem muito mais relação com o tempo do que o jeito, a postura que aquele adolescente está. Então, eu falo, olha, ele tem uma hipercifose torácica, mas, cara, ele joga bola, não quer parar de brincar, não sei o que. Eu falei, beleza. Então, ele está, eu sempre falo, ele está perpassando por outras posições, por outras amplitudes de movimento necessárias para que a coluna dele se desenvolva bem.
para que ele se desenvolva conseguindo fazer todos os movimentos. Então, assim, corroboro com o seu pensamento. E só um parênteses, colocando mais informação do que você está dizendo, né? Então, isso que você está falando é tão importante para a gente também educar os pais, né? Já que não é mimimi, que realmente muda a área do cérebro, ter um pai, mãe, a gente tem alguns pais, e assim, minha equipe está aqui assistindo, a Bruna aqui, que assim, a gente tem alguns problemas com depressões severas, e assim, um pouco que a gente fica com o pai 1 hora por semana, a gente vê o quanto que os pais, muito rígidos, muito difíceis, como eles influenciam na parte emocional dos seus filhos. Então, olha só, se a gente está sabendo, né, a Fabiana mostrou tão bem, que realmente mexe em várias áreas do cérebro, de forma negativa, então a gente tem que educar os pais e às vezes contar isso para eles. Olha, vamos, tudo bem, é importante informar, mas de uma forma leve, porque senão isso que você está fazendo vai fazer mais mal que bem, né? Eu até brinco, olha, mas eu não quero que vocês brinquem em casa, tento fazer isso de uma forma bem legal, então eu estou te ensinando para você entender e aos poucos você vai aprender, treinando o seu cérebro, fazendo as autocorreções, os nossos exercícios, mas eu preciso que não seja nem 0, não é nem 880, nem 0, não fazer absolutamente nada e esquecer, e também não pode ser aquela mãe 200.000%, e nem pai. Então eu acho que é legal, isso que você falou, acho que faz muito sentido, e para a gente poder ajudar mesmo, porque o tratamento já não é fácil, ele é diário de exercício, tem um agravante do uso do colete, que por mais que a gente use um colete super discreto, confortável, não deixa de ser um colete, né? Os pacientes realmente têm um fator emocional, e aí mais essa carga muito pesada dos pais, acho que isso aí é bem importante, mas acho que é legal. Acho que é importante a gente fazer, conversar nas escolas, né, com grupos de pais, porque eles realmente não sabem. A gente foi criado assim, né? Nossos pais falavam pra gente, olha, melhora a sua postura, senta direito, tem que fazer todo dia. Então, é comum mesmo. O consultório também, os pais normalmente assistem às sessões e eu vou falando com eles também. Às vezes eles falam, eu não estou corrigindo o paciente e o pai corrige. Aí eu viro e falo pro pai, eu olho pro pai e falo, não, tá tudo bem, tá tudo direitinho, ele tá fazendo bem. Não, ela tá fazendo bem, ela tá cansada, deixa ela descansar um pouco. E a gente tem que educar, nós somos profissionais de saúde, eu acho importante, sim, a gente educar os pais dos nossos pacientes. Você conta e começa a rir sozinho das coisas que às vezes eu falo, né? A mãe fala assim pro filho, mas ele não pode começar a fazer 2 vezes por dia ao invés de uma? Tipo, já é 1 vez por dia, 30 minutos, 7 dias por semana. Eu falo, quantas vezes por dia você faz exercício? Ela, nenhuma. Eu falei, então como tem que ele faça 2? Então, às vezes, eu levo de uma forma mais leve para colocar, e é isso que você falou, né? Você coloca a pessoa no lugar, poxa, ele fala, nossa, é verdade, 7 dias por semana, 30 minutos, é um bom tempo de exercício. Né? Então, acho que às vezes eu tento levar bastante no humor, mas falando um pouco uma pitadinha ácida, né? De verdade ali, porque faz a gente refletir. Na verdade, a pessoa quer o bem, né? Só que às vezes aquilo tá sendo demais, né? A gente está fazendo, né, um trabalho de formiguinha, porque no consultório a gente vai atendendo os pacientes, né? É só aquele nicho que a gente está tendo ali. Mas realmente essas são informações que tem que chegar para a população. Então, aos poucos, eu acho que é interessante, pelo menos a gente fazendo alguns programas em escolas, dando algumas aulas, porque são crenças muito enraizadas já na nossa cultura. Então, a gente tem que ir ensinando mesmo aos pais para que eles deixem também as crianças um pouco mais tranquilas, entendam a necessidade de se movimentar, né? Da atividade física regular para elas, independente do que elas tenham. A princípio, a gente não tem por que ficar falando para as crianças não fazerem, ao contrário, né? O nosso grande problema é quando essas crianças não têm um bom controle motor, quando elas não têm experiências com o movimento. Fabiana, ótimo, muito obrigado pela super aula aí, acho que deu para refletir, né? Acho que a palavra dessa aula sua é para que a gente possa refletir em como a gente estava, em como a transição que nós estamos, para que a gente possa ser profissionais melhores mesmo, sempre alinhado ali na ciência, que isso vai fazer muita diferença na adesão, diferença na forma que o tratamento vai ser realizado. Então, muito obrigado mesmo, assim,
um super agradecimento aqui para você estar dando essa super aula aqui para gente.